Boa noite. Muita alegria aqui que a gente pode novamente nos reunirmos aqui como igreja. E uma das coisas mais que vem acontecendo há tanto tempo, porque a igreja se reúne há 2000 anos na promessa de onde 2 ou 3 estiverem, ali Jesus estará no meio deles. E com essas palavras que a gente começa esse culto, sabendo que Deus é nosso Pai, que Ele envia o Espírito Santo para que a gente conheça e seja salvo por Jesus Cristo. E antes disso, eu creio que o culto, esse momento de nos reunirmos, somos servidos por Deus, onde Ele vem e nos alimenta. Por isso que nós nos reunimos. Não, a gente não está servindo a Deus e nem sendo servido por pessoas, mas compreendemos que Deus vem ao nosso encontro e Ele nos cuida e nos alimenta. E convido a todos para se levantar também, para termos um momento de louvor e gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas.
nesse momento de gratidão e saber que Deus está conosco em todo o tempo, por mais que passamos por dificuldade, queremos ter um momento também de oferta e gratidão, sabendo que tudo que nós temos é de Deus. E é uma demonstração também de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Essa música é muito bonita e ela fala na primeira estrofe que todos necessitam de um amor perfeito. Isso demonstra então que ela também afirma que então todos não têm esse amor perfeito a princípio. E creio que é nessa condição de como pecadores, como quem carece de um amor, que a gente chega perante Deus, porque Ele nos amou primeiro. E é nesse Deus que a gente confia, porque
Ele nos amou primeiro e a partir disso Ele nos ensina a amar. E a próxima música que eu gostaria de cantar, ela fala um pouco sobre fazermos a vontade de Deus. E trata muito disso, que fazer a vontade de Deus não é um fardo, não é uma obrigação, mas sim, a partir do momento que a gente compreende que Deus nos ama e que Deus nos amou primeiro, Ele nos chama a uma nova vida, Ele nos confronta a, por gratidão, caminhar uma nova caminhada e fazermos a vontade de Deus. E essa música é Tua Vontade. Convido a termos um momento de oração também antes da palavra. Querido Pai, obrigado por tudo que Tu tens feito. Obrigado porque Tu nos reuniu nesta noite e podemos Te adorar e Te louvar e saber que Tu está aqui presente conosco e derrama Teu Espírito Santo. E a gente clama, Pai, que venha nos alimentar, venha com a Tua palavra, venha nos dar força, venha nos dar ânimo e abra os nossos olhos para que a gente veja
o quanto Tu tem feito em nossas vidas e tem feito no mundo. Fortalece essa igreja e também abençoa a Jéssica nesse momento de palavra, que a gente possa estar sendo alimentado por Ti, sendo fortificado nesse momento. Assim que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. O Helder vai estar colocando louvor antes de eu ministrar a palavra. E eu queria que vocês refletissem na letra desse louvor, tá? Porque assim tem sido muito impactante na minha vida ao ouvir. E que eu creio que Deus ele também vai fazer assim na vida de vocês, amém? Pode ficar todo mundo em pé? Pode ficar em pé, tá bom? Covid de novo, mas hoje já faz 17 dias, então não transmito
eu ainda estou em recuperação, né? E antes de começar, eu queria parabenizar todos os pais, né? Tanto os que estão aqui no culto, como os que estão assistindo, né? O papel de vocês é essencial no lar e na família, principalmente na vida dos filhos. E eu queria deixar um versículo que se encontra lá em Provérbios 27, que diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. E isso é muito real, né? Quando o pai ele é íntegro e mostra isso ao filho, o filho ele cresce num lar disciplinado, né? E daí que Deus abençoe a vida de cada um, né? E que a mão dele lhe dê sabedoria para você permanecer fazendo esse papel tão importante no lar, que é ser pai. E eu trouxe esse louvor que combina muito com o que eu vou falar hoje, né? O meu tema para esse domingo é A Voz que Acalmou. Foi por isso que eu trouxe esse louvor. E quem quiser abrir sua Bíblia, o meu texto está baseado lá em Marcos 4, do 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41, que fala sobre Jesus ter acalmado a tempestade. Eu acredito que é um texto bastante conhecido por muitos, né? Mas quando eu estava estudando do que é que eu ia trazer, né? E o Senhor ele fala todo sempre de formas diferentes. E antes eu achava que era um texto tão básico e tão simples, porque ele está em 3 evangelhos, né? Ele não está só em Marcos, ele está em Mateus e em Lucas também. Só que eu também lembrei que quando o Senhor ele frisa muito algo, é porque Ele quer a nossa atenção redobrada, né? Então, se Ele colocou lá no 3 evangelhos, que se chama Evangelho Sinótico, que significa o quê? Evangélico é denominação dada a evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conter uma grande quantidade de histórias em comum. E é realmente isso. Se você for em Marcos, está a mesma coisa lá em Lucas e em Mateus. Só que de linguajares diferentes e de forma escrita diferente, mas é o mesmo conteúdo, né? E daí eu disse, Senhor, mas é algo tão simples, assim, né? Todo mundo já ouviu tanto esse texto, só que eu creio que a palavra de Deus ela se renova todos os dias, né? Eu sempre trago dentro de mim, se eu li algo hoje, amanhã, se eu ler a mesma coisa, o Senhor ele vai falar de forma totalmente diferente. Então, eu vou trazer esse texto lá em Marcos e eu vou destrinchar cada versículo. Como é pequenininho, né? Eu fiz muita anotação, mas eu creio que vai dar no tempo proposto, não vai passar muito do nosso horário. E se passar, os irmãos me perdoem. Então, existe um incrível contraste entre a presença e experiência. Aí você deve estar se perguntando o que tem a ver o texto com isso. Eu vou ler o texto logo em seguida. O assunto é bem conhecido no nosso meio. Todo mundo que é cristão, que lê a palavra, ou até aquele que não lê. Eu perguntei até para o Márcio, que ele não tinha não gostava tanto de ler, não tinha tanto conhecimento. Eu perguntei se ele já tinha ouvido, ele disse que sim. Então, é um versículo bastante conhecido, né? E daí, será que a gente consegue realmente tirar um aprendizado nesse texto para a nossa vida? É uma pergunta que eu quero que você coloque aí no seu coração para que a gente possa responder ela lá na frente. Então, eu convido vocês a gente descobrir. Então, hoje vai ser muita interação minha com vocês e eu quero que vocês fiquem atentos e que guardem tudo aquilo que o Senhor, assim como Ele falou comigo, Ele também vai falar com vocês. Amém? E daí, a tempestade. É o mar silenciar diante de um homem. E quem foi esse homem? Você já parou para perguntar? Né? E esse homem foi Jesus. O que ele tem de especial para que isso acontecesse? Você já parou para perguntar? Se você for conversar com o ímpio, ele vai fazer essa pergunta. Certo, uma pessoa silenciou o mar. Você está dizendo que é Jesus, mas o que é que ele tem de especial? Você consegue expressar o quanto o nosso Senhor é especial para essa pessoa? Então, bom, estamos falando sobre o próprio Criador. Então, o mar, para a gente, é muita coisa, mas foi o Senhor que criou, então, para Ele não é nada. Entende? Então, o Deus vivo que desceu do céu, então,
o que é a criatura, no caso o mar e a tempestade, que está lá em Marcos, diante do Criador, que é o Jesus, nosso Cristo? Né? O que foi essa tempestade diante dele? Seria muita coisa diante de mim e de você, mas diante de Deus não foi nada, porque é Ele que criou todas as coisas. Então a gente vai ler lá em Marcos 4, do 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Então, assim, eu antes pensava para esse versículo algo muito simples, mas é algo muito profundo, né? E no final diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E daí eu coloquei alguns pontos importantes que serão analisados, né, no decorrer da nossa pregação. O primeiro, a experiência de Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos de Jesus. A experiência, a presença de Jesus, certo? E a tempestade da nossa vida. Então, coloca aí na tua cabeça, são 3 pontos que a gente vai analisar, que é a experiência de Pedro, Tiago e João, a presença de Jesus e a tempestade da nossa vida. Amém? E daí a gente vai para o primeiro versículo, né? Que é 4:35. A Bíblia começa nos dizendo que, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passamos para a outra margem. Esse passamos para a outra margem se refere ao mar da Galileia. Você já pesquisou o que significa mar da Galileia? E daí eu pesquisei, se refere-se a... Na realidade, trata-se de um lago, não era um mar, era um lago, de água doce, que por suas dimensões e importância no local desértico foi chamado de mar. Então, eu acredito, eu pesquisei, tinha a quilometragem dele lá, só que era muita informação, eu acho que não precisava disso, mas se você quiser estudar a fundo, né, era um lago, por ser muito grande, e a dimensão dele era enorme, então, e por ser num local deserto, as pessoas colocou o nome de mar, mas era um lago, né? Mas apesar de ser o cenário, ser de possível tempestade devido a montanhas, a ordem de Jesus ainda era: passemos para outra margem. Então, todo mundo da região sabia que aquele local era propício, né, a ter tempestade. Só que tempestade, ela não avisa, nem na minha, nem na tua vida. Não vai acontecer algo na nossa vida e vai dizer: amanhã eu te pego, né? As coisas acontecem, vai acontecendo e a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é agora ou se é daqui a um ano. Então, aconteceu isso nesse cenário aqui que Jesus estava com os seus discípulos. E daí, deixa só, para eu não me perder. E daí que Jesus falou para ele passar para outra margem. Ó, a gente já fez aqui que ele estava com a multidão, pregando, curando, né, fazendo os seus feitos, e ele disse: ó, agora a gente vai para o outro lado. Só que todo mundo sabia que podia surgir ou não a tempestade, né? E daí podia aparecer o que fosse no meio do caminho, que a palavra de Jesus assim ainda ia se realizar. E acontece muito na minha e na tua vida, né? Às vezes Deus, ele manda a gente ir para tal lugar ou assumir tal cargo e propósito, e a gente faz o quê? Não, porque eu já sei o que vai acontecer. Só que na verdade a gente não sabe, né? O controle da nossa vida está diante de Deus e cabe a nós obedecer se sim ou não, né? E daí a palavra de Jesus foi dada. Mas imagina aí você, pensa comigo. Se fosse eu, Jéssica, dissesse assim para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Você acha que ele teria tanta confiança como a palavra de Jesus na minha? Será que ele sentia tanta segurança assim se eu dissesse: não, vamos fazer algo ou vamos passar
por essa tempestade ou nesse lago. E daí eu fui pensando, né, aí passamos para outra margem, minhas palavras podiam ou não se realizar, né? Poderia chegar no meio do caminho o barco afundar, poderia nem sair do lugar, né? Porque minha palavra não tem poder nenhum, porque a minha palavra está condicionada à vontade de Deus. Então, assim, se Ele quiser que algo aconteça, a partir do que eu falo vai acontecer. Mas se eu posso falar algo para a tua vida ou para a minha vida e Ele dizer, não, não é minha vontade, então não vai se realizar. Porque a minha fala está condicionada a Ele. E daí, uma coisa que devemos sempre ter consciência é... Eu voltei, perdão. E se Ele disse, e se Ele quiser que seja realizado, amém. Também se Ele não quiser, não vai acontecer nada. Então acontece muito isso na nossa vida, né? De a gente querer algo e pedir tanto a Deus, só que a palavra final é a dele, né? A gente sempre vem falando disso, né? Feito a pregação de Francisco no domingo passado, sobre acreditar, sobre confiar e se disponibilizar realmente a acreditar que Ele fará o impossível. Mesmo que ao nosso ver aquilo seja limitado, né? Mesmo que ao nosso ver aquilo é impossível, eu não sirvo, eu não sou capaz, mas o Senhor acredita em nós. E a nossa palavra começa a valer a partir do que Ele é em nós, não pelo que a gente é. Entende? Então, agora quando Jesus fala, Ele não condiciona a vontade dEle a ninguém e nem a nada. A palavra é a dEle, pois Ele é o próprio verbo que desceu do céu. E isso não são palavras minhas, está lá em João, que a Bíblia revela coisas incríveis sobre a fala de Jesus. E daí eu trouxe 2 versículos que falam muito sobre da palavra de Deus. Que lá em Mateus diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a nossa palavra ela passa. Hoje eu posso dizer algo para ti e amanhã mudar. Hoje eu posso prometer algo para o meu esposo e amanhã eu fazer diferente. Né? Mas a palavra do Senhor, quando Ele determina algo para mim e para a tua vida, independente do que aconteça, ela vai se cumprir. Porque vai passar a terra, mas ela nunca volta atrás e nem volta vazia. E daí também lá em Números, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então imagina aí a potência que tem a voz de Deus, né? Ele fala em todo tempo para nós assim, ó, será que eu sou homem para que minta? Será que a minha palavra ela não vai se cumprir na tua vida se assim eu determinar? E muitas das vezes a gente está no meio de uma tempestade e a gente não acredita, né? A gente sabe que o Senhor Jesus ele está conosco, só que a turbulência é tão grande, a agonia é tão grande, o sufoco é tão grande, e daí a gente para e pensa, eu estou sozinha. Né? Mas o Senhor, Ele disse que a palavra dEle não passa. Se Ele tem propósito para mim e para a tua vida, vai se cumprir, a gente querendo ou não. Né? E daí, é por isso que todas as promessas que Jesus falou para nós, pode até demorar, mas tenha a certeza que vai se cumprir sim, em nossa vida, pois se Ele falou, está falado. Então, eu tenho aprendido muito isso, né? Que eu não devo confiar no que eu sou, no que eu sei ou no que eu posso fazer, mas confiar no que Ele é em mim, né? Se Ele determinou algo para a minha vida, para a minha família, para o meu papel como mãe, como esposa, como mulher, então se Ele diz que eu sou capaz na palavra dEle, é porque eu sou capaz, né? Mesmo que pessoas venham e minem minha fé, dizendo que eu sou fraca, que eu não consigo, que eu não falo direito, que eu sou isso ou aquilo, mas se Ele confiou isso a mim, então assim fará. Independente do que as pessoas acham ao meu respeito ou não, a palavra dEle nunca Ele vai desistir daquilo que Ele preparou para mim e para a tua vida. Entende? E daí a gente vai para a experiência de Pedro, Tiago e João. Os discípulos subiam no barco e passando já algum tempo, a palavra de Deus vai nos dizer que começa uma grande tempestade. Está lá em Marcos 4:37. A gente foi por 37. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia.
E daí, como já lemos acima, era comum disto acontecer naquela região, né? Então, Pedro e Tiago e João, eles eram o quê? Experientes. Eles eram pescador, né? Então, para ele, automaticamente, aquilo era uma região normal e uma situação que ou eles já passaram ou eles já vivenciaram alguém passar. Entende? E daí, diante desse grande temporal, os discípulos, ele faz o quê? Ele corre para Jesus depressa. E eles estão felizes? Não. Eles estão com medo. Eles estão amedrontados. Eles estão desconfiados, achando que eles iam o quê? Que eles iam morrer, que eles iriam perecer. E daí, a gente passa por 38, que diz isso. E ele estava na popa dormindo sobre um travesseiro, e despertaram-nos dizendo: Mestre, não te importa que morramos? E muitas das vezes a gente faz essa pergunta para Deus. Não que nessa intensidade, não te importa que eu vou morrer, mas tipo assim, não te importa, Deus, que eu estou sem trabalhar? O Senhor não se importa porque eu não posso ter um filho? O Senhor não se importa porque eu não posso ter um marido, um noivo, um namorado? O Senhor não se importa porque fulano tal tem uma bênção e não pode acontecer na minha vida? E daí a gente chega diante de Deus questionando a autoridade e o poder que Ele tem, né? Muitas das vezes a gente faz essas perguntas: o Senhor não se importa comigo? E vem para a chantagem, né? Eu sou tua serva, eu te busco, eu tenho tantos anos de igreja. Aí Deus olha para a gente assim e fala: oh Deus, o que é que tu és diante de mim? Né? Ele nos ama muito, mas quem Ele é muito diferente do que a gente é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele opera grandes maravilhas e a gente só faz o mínimo, né? E até o mínimo a gente tem a tendência de falhar. A gente não faz com tanta perfeição muitas das vezes. E daí eles começam a chegar diante de Deus e dizer: Deus, tu não importa que a gente morra? Se fosse outra pessoa tendo Jesus do lado, será que iria questionar? Eu acho que eu ia agarrar Jesus e não ia falar era nada. Eu ia agarrar ele e ia ficar grudado, porque eu ia me sentir segura. Eu acredito quando um filho, ele tende muito a isso. Quando acontece alguma coisa, ele corre para o pai e abraça e segura o mais forte possível, porque ele confia, né? Mas os discípulos, naquele momento, não. Eles entraram em um momento de medo, de pavor, e daí indagou quem era Jesus, fazendo essa pergunta, eu acho que muito forte, né? E daí, o que vale ressaltar dessa ocasião é que existiam discípulos de Jesus que eram pescadores, como eu falei no início. No caso de Pedro, Tiago, o menor, e João, o maior. Essa era a profissão que eles tinham há anos de prática e certamente enfrentavam diversas tempestades em suas vidas. Então, assim, não era algo novo para eles. Eles passavam isso e era a profissão deles, eu acho que de muitas outras pessoas naquela época. Existiam muitos pescadores. Então, era meio que normal eles passar por apuros, né? Mas eles imediatamente, tendo Jesus no barco, eles ficaram com medo a ponto de fazer essa pergunta ao Senhor. E daí, contudo, mesmo diante de tanta experiência, ainda assim ficaram com medo daquela tempestade. Então, o que o Senhor ele quer dizer para a gente nessa noite? Que não importa a minha experiência nem a tua. Se a gente realmente não tiver a presença dele, não adianta de nada. Eu posso ser a melhor que canta, eu posso ser a melhor tal, me sentir a tal, mas se eu não tiver a presença do Mestre e confiar, nada adianta, entende? E daí, você pode, e eu botei alguns pontos, que tanto você como eu, a gente pode saber como fazer as mais diversas coisas da vida. Eu posso ser uma boa profissional, eu posso ser uma boa mãe, eu posso ser uma boa esposa, eu posso ser uma boa tudo. Se eu não tiver o Senhor na minha vida, isso de nada vai adiantar. Eu posso saber fazer uma pregação do início ao fim. Se eu não tiver a presença de Deus, isso de nada vai adiantar. E eu posso também liderar jovens, crianças, adultos, fazer o que for, fazer tudo na igreja. Mas se eu não tiver a presença de Deus, de nada vai adiantar. Entende? Porque, eles tinham a presença de Deus, mas era como se fosse que não tivesse.
Porque eles tinham a experiência, mas eles estremeceram na base. Entende? Então, o Senhor, Ele me trouxe à memória que não depende do que eu posso fazer ou do que eu sou. Se eu não tiver Ele comigo, de nada eu sou. E daí eu trouxe um exemplo muito claro, né? Que já eu vou falar que coincide muito do que eu estou dizendo. Que mesmo assim, sem Jesus, de nada adianta tanta experiência. É incrível esse fato, pois nos mostra a dependência de Cristo. Imagina se a gente realmente fosse o top de tudo e que Deus só fosse algo a acrescentar, não fosse de tanta importância ou valor, mas Ele é. Entende? Então, Ele mostra que a gente é frágil. Eu acho que tem dito isso em muitas pregações sobre a nossa fragilidade, né? Que a gente é sensível e mostra o quanto a gente depende de Deus. Né? O quanto a nossa dependência dele é em todo tempo, não é só aqui nos cultos, não é só quando eu estou liderando uma célula ou quando eu estou fazendo algo para Deus, mas minha dependência dele é quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou comendo, quando eu estou dormindo, eu dependo dele para respirar, para tudo, porque ele é a própria vida. Entende? Então, que hoje a gente possa refletir em relação a isso, porque não é a minha experiência que vai dizer a Deus em que patamar eu estou. Eu estou lá embaixo. Ele é soberano, Ele está sobre tudo, inclusive sobre a minha e a tua vida. Amém? E daí, é mais ou menos o que o salmista Davi percebeu quando pecou com Betseba. Um dos pedidos que ele fez foi qual? Você se lembra qual foi o pedido que Davi ele fez no momento que ele pecou? Ele falou assim, está lá em Salmos: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, que a gente possa ser desse jeito. Porventura a gente vier errar ou cair, que a gente implore a Deus isso: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, mas não tira de mim o teu Santo Espírito, porque é o Espírito dele que nos fortalece. É o Espírito dele que, quando a gente vai fazer algo de errado, acende dentro da gente e fala assim: ó, o Senhor, ele não se agrada disso. O Senhor, ele está triste porque você está tomando essa decisão. O Senhor não aprova essa tua atitude. Então, imagina a gente sem o Espírito Santo. Tu imagina a gente afastado de Deus, como é que o ser humano vive? Vive no caos, vive em decadência. Cada vez mais ele vai se afundando, e nem ele mais sabe quem ele é. Então, que a gente possa ter muito cuidado em relação a isso. De, se porventura a gente vier a falhar diante de Deus, porque ninguém é perfeito, ou a gente não dá realmente o nosso melhor como deveria, que a gente venha se humilhar e se quebrantar diante dele e dizer: Deus, eu dependo do Senhor. Minha dependência do Senhor é 100%. E se tu se afastar de mim um segundo, eu pereço. Entende? E daí, o rei Davi, ele tinha muita experiência. Ele era rei e ele era um guerreiro. Então, ele tinha experiência de guerra, ele era um rei, ele ordenava e condenava e mandava em tudo, só que ele sabia a dependência dele. Ele sabia que ele poderia ser o rei, ele poderia mandar em tudo e em todos, ele poderia ser um bom guerreiro. Só que sem Deus, ele era a nada. Ele era igualado a nada. Então, que a gente venha tomar cuidado em relação a isso e orar e sempre pedir a Deus para que Ele esteja com a gente, que a presença dEle não se afaste. E que se um dia, porventura, viesse a afastar, que a gente reconheça e que a gente esteja com os olhos atentos e os ouvidos abertos para receber a repreensão e pedir perdão e se humilhar e dizer o quanto a gente precisa dele. Amém? E daí a gente vai para o terceiro ponto, já se encaminhando para o final, que fala sobre, a gente falou sobre a experiência, tá? Tanto dos discípulos como as nossas. A gente também acha que tem experiência, que sabe demais e que pode, só que sem a presença não funciona. E daí a gente vai falar sobre a presença de Jesus, que diz assim: percebemos que mesmo diante de experiência, o que realmente importa é a presença.
é a presença de Jesus na minha e na tua vida. Na passagem da tempestade que a gente está lendo, lá em Marcos, que estamos vendo, quando os discípulos chamam Jesus, ele rapidamente faz o quê? Ele faz uma maravilha. Ele faz tudo voltar ao normal que era antes. Então acontece isso na minha e na tua vida. Às vezes está um vendaval. Muitas das vezes está uma tempestade. A gente quer pensar em desistir, a gente quer parar. A gente acha que não é capaz. E quando a gente clama ao Senhor, Ele vem e acalma tudo. Ele vem e dá a direção certa. Ele vem e te coloca novamente no caminho e diz, você pode. Então não te preocupa se estás passando por uma situação a ponto de dizer, eu não sou capaz, eu não consigo, ninguém está me vendo, mas o Senhor, Ele te conhece e Ele te vê. Ele nos conhece, Ele nos chama para perto, independente, se ninguém nos quer, Ele nos aceita, né? O preço que Ele pagou naquela cruz não foi em vão, né? Então que a gente venha valorizar cada gota de sangue que foi derramada naquela cruz por amor a mim e a ti. E daí lá do 39 ao 41, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se e acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Então acontece muito isso na minha e na tua vida. Às vezes o Senhor pergunta, onde é que está a tua fé? A gente pede algo a Deus, implora e ora e não acontece nada. E a gente acha que o Senhor nos esqueceu. A gente acha que Ele nos ama e a gente começa a indagar, a questionar, a reclamar, a murmurar. Só que Ele diz, te acalma, né? Se acalma, a bonança vai vir na tua vida. A vida do cristão não é só momento difícil, momento de se desgastar na presença de Deus e de muitas das vezes achar que está perdendo tempo, que não está vivendo a sua vida. Não é isso, sabe? O Senhor, Ele diz, se acalma, a caminhada comigo é árdua, mas a vitória no final ela é muito boa, né? Ela é morar com Cristo e isso não tem nada que a gente possa igualar o que Ele tem para a nossa vida quando a gente morreu, quando Ele vir nos buscar. E daí assim podemos perceber que a presença de Jesus é muito mais valiosa do que a nossa experiência. Temos que começar a compreender como igreja que dependemos completamente da presença de Jesus. Não adianta nos apoiarmos na nossa experiência, se mesmo diante de tanta experiência, a presença de Jesus não se manifestar, não adianta de nada. Então, que fica gravado no meu e no teu coração, não adianta quem tu acha que tu és, ou que eu acho que eu sou, o que eu posso ou não fazer. Mas se o Senhor estiver comigo, do jeito que eu estiver, eu vou, e eu sei que Ele vai me usar, e eu sei que Ele vai contar comigo, e vai colocar as coisas em ordem. E a minha pergunta para a gente hoje é, onde está a presença de Deus na minha e na tua vida? Onde é que está a presença dEle? Eu tenho certeza absoluta, e a Bíblia ela diz isso com clareza e dá certeza para a gente, de que quando colocamos Jesus como centro em nossas vidas, as demais coisas acontecem. Isso está lá em Mateus, que é, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas das vezes, a gente se apressa demais. A gente quer tudo para ontem e a gente vive numa geração que quer milagre, que quer cura, que quer prosperidade, que quer renovo, mas do dia para a noite. Eu sou crente, então eu vou para a igreja, então tudo vai acontecer num passe de mágica, mas não, a vida cristã e a caminhada é um processo. E esse processo, muitas das vezes, você não vai gostar, a gente não gosta, e a gente quer voltar atrás, só que é um processo preciso passar para que a gente amadureça e cresça em Cristo. Amém? E a conclusão, eu peguei o finalzinho do versículo que diz assim, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A pergunta de Jesus, logo após acalmar a tempestade, foi, por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Será que o que falta para sentirmos realmente impactado na nossa fé, na nossa vida, na presença de Jesus, é a fé?
Você já parou e fez uma análise na tua vida? Como é que está a minha fé naquilo que o Senhor é para mim? Será que eu tenho crido mais ou eu tenho estado em dúvida e tenho cada vez me afundado e me distanciado de acreditar no Deus que eu sirvo? Eu não vejo, mas eu sei que Ele existe e que Ele está comigo. Ou se é o medo que nos impede. Muitas das vezes a gente tem medo de chegar na presença de Deus, né? E o Senhor, Ele, não que eu tenha que chegar de qualquer jeito, mas eu não tenho que ter medo de estar diante da presença dEle, né? E muitas das vezes a gente tem esse certo medo de acontecer algo na minha e na tua vida e a gente achar que o Senhor Ele vai nos apontar o dedo, que Ele vai nos julgar, que Ele está nos corrigindo porque não nos ama. Não, Ele nos ama. E que a gente possa colocar isso no nosso coração, que o medo ele não pode me impedir de eu ter um relacionamento com Deus. Que o medo ele não pode me afastar de quem Cristo é em mim. Entende? E daí... Só um momento. Falar sobre acreditar... Quando o mestre menciona a falta de fé, fala sobre acreditar no sobrenatural, que ele pode fazer. Quando fala do medo, relaciona a intimidade que podemos ter com ele. Então, que a gente venha ter fé e que também a gente possa ter intimidade com ele, a ponto de eu me sentir à vontade de me despojar diante dele e confiar, sabendo que tudo que eu colocar diante dele, se assim for, ele fará. Amém? São duas coisas essenciais na nossa jornada: fé e intimidade. A minha pergunta, já no final dessa pregação para a gente, é: será que a gente tem se aproximado da presença com fé e intimidade? Ou eu tenho me apresentado diante de Deus de qualquer jeito? Ou eu tenho me lançado e feito as coisas dele de qualquer jeito, como se fosse para homem, né? Mas que eu possa me aproximar dele com fé e com intimidade, sabendo em quem eu tenho crido e buscado. Muitas das vezes não percebemos em nossa vida, mas vamos deixando toda experiência tomar conta. Vamos deixando de lado o momento de oração, de clamor, do que a gente tinha no início. Eu acho que todo mundo lembra o início da sua caminhada. A gente entra na igreja com aquela fome, aquela sede, a gente ora, a gente busca, a gente evangeliza, a gente faz tudo e mil e uma coisa. É como se diz na minha cidade, é pau para toda a obra. Só que vai passando o tempo, parece que a gente vai se esquecendo em quem a gente tem crido. As coisas do dia a dia, do cotidiano, vai nos limitando de uma forma que a gente vai se afastando da presença, né? E a oração que a gente fazia antes de 1 hora é de 1 minuto, amém. Né? E aí, como é que está a nossa intimidade com Deus? Como é que fica meu relacionamento com Ele se eu chego e só dou qualquer coisa? Ou se eu só estou diante da presença dEle por estar? Então, que a gente possa refletir em relação a isso. E daí, deixa só um momento. Aí, e com isso, Deus nos chama após essa pregação para uma mudança. Tanto na minha como na tua vida. Que a partir de hoje, a gente não se limite, mas que haja uma verdadeira mudança no nosso viver, a ponto de a gente ter fé, mas a gente ter intimidade com o nosso Pai, porque Ele permitiu que isso fosse possível. Entende? E daí, hoje é um dia de se aproximar mais dEle, lembrando os momentos que a gente tinha antes, né? Então, que hoje a gente possa refletir como era a Jéssica 13 anos atrás, né? Como era a Jéssica 10 anos atrás. Então, que a gente possa refletir isso, como eu era na minha caminhada e como é que eu estou hoje. E daí, espero sinceramente que a graça de Cristo possa ter tocado no seu coração, assim como tocou no meu. Foi uma palavra de exortação, não só para você, mas primeiro para mim. Mas eu entendi que Ele me ama. E se Ele me ama, é por isso que Ele me corrige, que Ele me disciplina e que Ele me chama para perto. E daí, para frisar, eu queria deixar uma frase que a gente pudesse refletir sobre isso, para encerrar, que é: lembre-se, a experiência
nada vale sem a presença. Então, que a gente possa guardar isso com muito carinho no nosso coração, de quando a gente se colocar diante de Deus, a gente lembrar, não adianta eu ter experiência se eu não tiver a presença. Amém? Isso aí, que palavra. Queria ter um momento, então, como igreja, que a gente, então, se encontra nessa presença de Deus, para a gente também, se tiver algum pedido de oração, que a gente possa estar compartilhando, podemos estar orando também. Acho que um dos pedidos que eu compartilho, eu creio que é esse processo de maturidade que a comunidade vem passando, e que creio que à medida que vai passando o tempo, Deus vai colher frutos dessa comunidade. Creio que a gente está nesse processo de maturidade, de amadurecer na fé e pedir para que Deus, então, nos use para que a gente dê frutos e essa comunidade cresça também e se multipliquem as pessoas em nosso meio. Acho que é um dos pedidos. Mais algum? Como pela... Sim, pela Bibi. Uhum. Sim. Mais algum? Vamos fazer a oração final. Querido Pai, nós estamos em Tua presença e queremos ter essa intimidade, queremos ter essa fé. E, Senhor, nos ajude, porque Tu mesmo diz que o amor lança fora o medo. Então, vem em nossa vida e lança fora esse medo que a gente tem. Lança fora, Senhor, porque Tu nos ama e isso confronta toda a nossa vida, Senhor.